Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre uma coisa que às vezes nos causa ansiedade, às vezes nos causa medo, às vezes nos causa preocupação. Hoje eu quero falar sobre o futuro. De repente você deve estar se perguntando aí, mas pastor, como falar sobre o futuro, né? A gente não conhece o futuro, a gente não tem ideia de como vai ser o nosso futuro, né? E é aquela história, o futuro pertence a Deus. De fato, o nosso futuro está nas mãos de Deus. Ele foi no futuro, porque para Deus não existe tempo. Entenda uma coisa: passado, presente e futuro para Deus é uma coisa só. Ele passeia na eternidade. Deus, ele não está preso ao tempo. Nós temos o nosso passado, nós temos o nosso presente e nós temos o nosso futuro. E Deus passeia por isso tudo de uma forma plena e soberana. Mas eu sei que o futuro às vezes causa ansiedade, eu sei que o futuro às vezes causa medo, eu sei que a gente de repente olha e fica pensando, o que será daqui para frente? Entenda uma coisa, o nosso futuro, o meu futuro, o seu futuro, está garantido em Deus, não tenha dúvida disso. O nosso futuro está garantido em Deus. Por isso que eu sempre digo e sempre vou repetir no devocional, precisamos viver um dia de cada vez. Precisamos viver um dia de cada vez. Não se preocupar com o que virá. Não se lamentar por o que foi. Mas devemos viver o dia chamado hoje. O dia chamado hoje é o único dia, o único momento que existimos. Por exemplo, agora são 6h07. E é justamente agora que eu e você estamos existindo. E o que você está fazendo nesse momento? O que você está fazendo nessa hora? O que você está construindo para você nesse momento? Porque tudo que fazemos agora vai refletir no futuro. As atitudes que tomamos hoje, as escolhas que fazemos hoje, elas vão repercutir no futuro. Entenda isso, o que você planta hoje, o que você semeia hoje, você colherá. Sabe aquela frase, quem semeia vento, colhe tempestade? Então observe o que você está vivendo agora, o que você está vivendo hoje. Muitas pessoas ficam presas ao que passou. Fica preocupada e preocupado com o que virá. E não está atento ao que está vivendo hoje, vivendo agora. Como diz a palavra de Deus, esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Viva o hoje intensamente. Sabe aquela sensação de que hoje de repente é o último dia da nossa vida? É assim que você e eu devemos viver, como se hoje fosse o último dia da nossa vida. Então viva o dia de hoje plenamente, construindo o seu futuro, e gerando boas lembranças para o seu passado. Sabia que você constrói o seu passado? Você constrói o seu passado, nunca esqueça disso. Você não só constrói o futuro, você também constrói o seu passado, porque o que você faz nesse exato momento
vai se tornar passado. E mais cedo ou mais tarde você vai lembrar do que você fez hoje. Então que tal construir um bom passado e construir um bom futuro? E hoje eu quero falar sobre isso. Hoje é o tema do nosso devocional, 4 atitudes de quem vive olhando para o futuro. 4 atitudes que eu observei na palavra de Deus, meditando nela. 4 atitudes eu destaquei, eu separei, de quem vive olhando para o futuro. Quem vive acreditando em dias melhores. Quem vive crendo que Deus ainda irá fazer coisas grandes para a nossa vida. E eu quero começar esse devocional de hoje lendo com vocês o livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Preste atenção nesse versículo. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Presta bem atenção que essa palavra está dizendo. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Entenda uma coisa. Podemos planejar. Podemos fazer escolhas. Podemos tomar decisões. E elas geram consequências. Mas entenda uma coisa, quem dirige o homem, quem conduz o homem, é o Senhor. Entenda que o seu futuro, o meu futuro, está nas mãos do Senhor. Por isso não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Devemos crer que Deus é bom. Entenda isso, Deus é bom. Entenda que do jeito dele é melhor. Entenda que o que Ele tem preparado para mim e para você é extraordinário. Você ainda não viveu, você ainda não experimentou. Olhe para o futuro com esperança. Olhe para o futuro sem ansiedade. Sabe o que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. Ansiedade é excesso de futuro. É muita preocupação por aquilo que ainda não aconteceu. Por outro lado, a depressão é excesso de passado. A depressão acontece com pessoas que pensam muito no passado, vivem muito no passado, ainda sentem as dores causadas no passado. Ou seja, o ser humano tem o costume de... Por que a maioria do ser humano não consegue viver o dia de hoje plenamente? Por que a maioria das pessoas não conseguem viver o dia de hoje plenamente? Porque ela traz o futuro para esse dia e ela traz o passado para esse dia. Em vez dela viver o dia plenamente, ela traz o futuro para esse dia e ela traz o passado para esse dia. E ela não vive o dia como deveria viver. Então não olhe para trás. Avance. Nós somos um povo que marcha, que avança, que tem uma jornada a ser cumprida, que tem uma carreira que nos foi proposta por Deus. E temos um futuro glorioso à nossa frente para ser vivido plenamente em Deus. Amém? Vocês estão comigo?
E eu quero compartilhar com vocês 4 coisas, 4 atitudes que eu e você precisamos ter quando olhamos para o futuro. 4 atitudes que eu e você devemos tomar. Sabe, devemos olhar para frente. Sabe por que o para-brisa é maior que o retrovisor de um carro? Porque o mais importante é o que está na frente e não o que está atrás. O mais importante é o que está chegando e não o que se foi. O próprio Senhor nos diz: eis que faço nova todas as coisas. Não percebe? Diz o Senhor. Sabe, queridos, Deus trabalha na nossa vida todos os dias. Eu não sei se você percebe, mas todos os dias Deus está trabalhando ao meu favor e ao teu favor. Todos os dias Deus está realizando. Todos os dias Deus está fazendo, você não percebe? O fato de eu e você acordarmos hoje é porque Deus trabalhou. Deus renovou o fôlego de vida em nós. Por isso acordamos. Então entenda uma coisa, a primeira coisa que eu quero destacar nesse devocional, a primeira atitude que eu quero destacar de quem vive olhando para o futuro. Ei, você olha para o seu futuro? Ou você fica olhando para o seu passado e esquece de viver o presente? A primeira atitude de quem está olhando para o futuro, de quem crê no futuro, é que constrói uma linda história com Deus. Quem olha para o futuro vai construindo uma linda história com Deus. Ei, nascemos para caminhar com Deus. Nascemos para andar com Deus. Você está andando com Deus? A cada momento vivido ao lado do Senhor, grandes coisas acontecem. Quem olha para o futuro, constrói. A construção é um processo. Constrói uma linda história com Deus. Olha o que está escrito em Josué, capítulo 4, versículo 21 em diante. Presta atenção nesse versículo. Josué, capítulo 4, versículo 21 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Então Josué disse aos israelitas, presta atenção nisso, no futuro, seus filhos perguntarão, o que significam estas pedras? E vocês dirão, aqui o povo de Israel atravessou o Jordão a pés enxutos. Pois o Senhor, o seu Deus, secou o rio diante dos seus olhos e os manteve seco até todos vocês atravessarem. Como fez com o Mar Vermelho quando secou até que todos tivessem atravessado. Fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês temam o Senhor, o seu Deus, para sempre. Só para vocês entenderem o contexto, Moisés tinha morrido. Josué tinha assumido a liderança daquele povo que estava saindo do Egito, estava atravessando o deserto em direção à terra prometida. Moisés tinha falecido. É o contexto onde Deus vira para Josué e diz, tão somente seja forte e corajoso, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Agora vá, atravesse o Jordão. Quando Josué atravessou o Jordão, no final, quando todos atravessaram o Jordão, em pé enxuto, Josué separou um líder de cada tribo, e 12 homens voltaram para o meio do rio Jordão. Ele ainda estava aberto, estava seco. E ali ele fez um altar, ele fez um monumento com 12 pedras. E ele disse, no futuro, seus filhos perguntarão o que significam essas pedras.
Josué estava construindo uma história com Deus. Sabe, somos tentados a viver a nossa vida sem considerar a direção de Deus. Deus tinha dado uma direção para aquele povo, abriu o Rio Jordão. E Josué fez questão de colocar ali um memorial que contasse para os seus filhos, para os filhos do povo, o que aconteceu ali. Aquele lindo momento, aquele livramento do Senhor. Ei, como é que está a construção da sua história com Deus? Que lembranças você está gerando do que Deus fez por você? Sabe, quando Jeremias diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, é porque você tem o poder de construir o seu passado. Quando você constrói um bom passado, é verdade, Haroldo, que sabedoria. Eu admiro muito a vida de Josué. Vale a pena estudar a biografia desse homem de Deus. Você tem criado memoriais para lembrar do que o Senhor já fez por você? Traga na memória aquilo que Jesus, aquilo que Deus, aquilo que o Senhor soberano fez por você. Por você. Quando Josué terminou de atravessar o Rio Jordão, ele falou, calma aí, antes de fechar o rio, vamos fazer aqui um memorial, para nos lembrarmos, para a nossa futura geração lembrar, desse grande feito que o Senhor fez por nós. Querido, a história está sendo construída. Eu e você estamos fazendo parte de uma história. Comece a criar memoriais na sua mente, no seu coração, do que Deus já fez por você. Josué, após atravessar o Jordão, ele ergueu um altar ao Senhor. E ele compartilhou com aquele povo. O objetivo disso, ele disse, no futuro, quando olhar para essas pedras, os filhos de Israel saberão que Deus é fiel e que cumpre as suas promessas. Dizem os historiadores que essas pedras estão lá até hoje. No meio do Rio Jordão, como um memorial do que Deus fez. Queridos, construa o seu futuro em Deus. Você está construindo a sua história. A cada dia que vivemos, esse dia deve ficar na nossa memória do que Deus fez, do que Deus agiu. Por isso, você tem o poder de construir o seu passado. Você tem poder de construir a sua história com Deus. Quem olha para o futuro, constrói memoriais da jornada, da caminhada, do que Deus fez. Sabe, queridos, eu tenho aqui uma coisa que eu fiz sem perceber. Eu era novo convertido, eu era novo na fé. Confesso que isso já faz alguns anos e anos. Eu tenho guardado aqui, numa agenda minha, num caderno meu, a minha primeira oração. A primeira oração que eu fiz, eu tenho anotado. Eu gosto muito de escrever. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de escrever, adoro escrever. E geralmente as minhas orações a Deus eu escrevo. É que vocês não conseguem ver, mas nessa estante que eu tenho aqui atrás, na estante de baixo, tem um monte de caderno. Eu gosto muito de escrever e quando eu fiz a minha primeira oração eu escrevi. De vez em quando eu leio, de vez em quando eu olho para ela e para mim é um memorial do início da minha conversão.
Querido, crie coisas que façam você lembrar do que Deus fez por você. Construa uma linda história. Só que para isso, você tem que estar olhando para frente. Para isso, você tem que estar olhando para o futuro. Para isso, você tem que estar olhando com grande esperança de que Deus está fazendo na sua vida. Sabe, quem vive olhando para o futuro, alicerça sua história no Senhor. Quem vive olhando para o futuro, constrói uma linda história com Deus. Amém? Então essa é a primeira atitude, construa uma linda história com o Senhor. Segunda coisa, de quem vive olhando para o futuro e não para trás, mas para frente, para o futuro, fundamenta o seu futuro em Deus. Fundamenta o seu futuro em Deus. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 23, versículo 17 em diante. Não tenha inveja dos pecadores, mas tema sempre ao Senhor. Você será recompensado por isso. Sua esperança não será frustrada. Ouça, meu filho, e seja sábio. Mantenha o seu coração no rumo certo. Olha o que Salomão está dizendo. Salomão foi um rei, filho de Davi, que assumiu o trono depois da morte do seu pai. E foi um grande sábio. A palavra de Deus diz que não houve sábio no mundo da grandeza de Salomão. E ele disse, não tem inveja dos pecadores. Sabe, às vezes a gente olha para as pessoas que não têm Deus e elas estão prosperando, elas estão crescendo. Não tem inveja das pessoas. O que Deus tem para você é para você. O que Deus tem para o outro é para o outro. As promessas que Deus tem para você não será derramada no outro. As promessas que o outro tem não será derramado em você. Vive a sua história. Viva a sua jornada. Não tenha inveja dos pecadores, mas tema ao Senhor. Reconheça que é o Senhor que cuida do seu futuro. Fundamenta a sua fé no Senhor. Fundamenta a sua esperança no Senhor. Entenda, você será recompensado por isso, diz Salomão. A sua esperança não será frustrada. Ouça, meu filho, diz ele, seja sábio. Mantenha o seu coração no rumo certo, na direção certa. A sua esperança, a sua expectativa deve ser fundamentada em Deus. O seu futuro, aquilo que ainda vai acontecer na sua vida, deve estar alicerçada em Deus. Sabe, queridos, eu confesso que eu amo o Brasil. Eu amo a nossa nação. Mas, infelizmente, ela é uma nação pecadora, porque são de homens pecadores, como nós também somos pecadores. Mas são homens e mulheres que não se arrependeram e que vivem longe do Senhor, que ama a mentira, o engano, a corrupção. Nós estamos vendo isso aí. São homens e mulheres que não estão preocupados com o futuro, mas estão querendo se dar bem no presente. Nem que isto custe a honestidade, a índole. Sabe, muitos de nós, inclusive cristãos, acreditam que para ter bons resultados precisa mentir, precisa enganar. Mantenha o seu coração no rumo certo. Sabe, a gente anda na contramão desse mundo. Entenda isso. A gente anda na contramão desse mundo. Por isso que não somos desse mundo. A nossa pátria é o céu. Lembra que eu sempre digo no devocional, estamos voltando para casa. Estamos voltando para casa, não pertencemos a esse mundo. Por isso nos escandalizamos com determinadas coisas, por isso que olhamos para determinadas coisas e para a gente não é natural. Hoje muitas coisas para o mundo é natural. Por exemplo, uma família destruída é natural.
Um divórcio é natural. Hoje, o ser humano nasce com o direito de escolher se vai ser homem, se vai ser mulher. É natural. Hoje, banheiro na escola, para homem e mulher, é a mesma coisa, não tem mais divisão, é natural. Queridos, não negocie os seus valores, não negocie os seus princípios, fundamenta o seu futuro em Deus, nas promessas, nos princípios cristãos, nos valores cristãos. Querido, esse mundo vai passar. As coisas que estão acontecendo vão acabar, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Queridos, não se envolvam com as coisas desse mundo, é perda de tempo. Esse mundo já está condenado, esse mundo já será juizado. Permaneça o seu coração no rumo certo. No rumo certo. Não ande como todo mundo. Ande com Deus, fundamentando o seu futuro em Deus. Sabe, a palavra de Deus diz: o mundo jaz do maligno. Fundamente a sua vida, o seu futuro, a sua esperança, a sua expectativa no Senhor, nosso Deus. Amém? É uma atitude que você tem que ter para continuar caminhando no rumo certo, na direção certa. Olhe para frente, enxergue um futuro glorioso que Deus tem para você e fundamente a sua vida nesse futuro. Amém? Terceira atitude que eu e você devemos ter, a atitude daqueles que vivem olhando para o futuro. Atitude daquele que vive olhando para o futuro. Olhe para o futuro com esperança. Olhe para o futuro com esperança. Jeremias capítulo 31, versículo 16 e 17 diz o seguinte: agora, porém, assim diz o Senhor, não chore mais, pois eu o recompensarei por seu choro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Para você entender esse contexto, o povo tinha sido escravizado na Babilônia. Jeremias era profeta. O povo foi exilado pelo rei Nabucodonosor na Babilônia. E Deus entrega uma palavra para esse povo dizendo: porém, assim diz o Senhor, não chorem mais, pois eu recompensarei por esse choro, por esse sofrimento, por essa dor. Isso vai passar. Seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro. Ei, quem cuida de você é Deus. Quem cuida da sua família é Deus. Quem cuida dos seus negócios é Deus. Quem cuida da sua vida é Deus. E Ele está te dizendo para mim, Ele está dizendo para mim e para você nesta manhã: há esperança para o seu futuro. Para de olhar para as circunstâncias. Para de olhar para trás. Há esperança para o seu futuro. Quem anda com Deus olha para frente. Quem anda com Deus caminha na direção correta. Mantenha o seu coração no rumo correto. Olhe para o futuro com esperança.
Entenda uma coisa. É no meio da dificuldade, é no meio da crise, é no meio da dúvida, é no meio da inquietação que Deus realiza grandes coisas na nossa vida. Então mantenha o foco na esperança de um futuro melhor. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que ainda os seus ouvidos não conseguiram captar, não ouviram, aquilo que ainda não penetrou no seu coração. É o que Deus tem preparado para você. Então não desista. Olhe para frente com esperança. O Senhor diz: há esperança para o seu futuro. Sabe, queridos, devemos lembrar que as grandes ideias, as grandes revelações de Deus acontecem no momento da crise. Lugar de deserto é lugar onde se escuta de uma forma mais audível, de uma forma mais intensa, a voz de Deus. Eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei o que você está passando hoje, mas há esperança para o seu futuro. Há esperança para o seu futuro. Sabe, queridos, eu não sei como você lidar com a sua situação, mas viva o dia de hoje na esperança de que de repente aquilo que está te machucando, aquilo que está fazendo você sentir dor, aquilo que está te afligindo, vai passar. E aproveita esse momento para viver o melhor de Deus. Aproveita esse momento para receber de Deus algo a mais. Sabe, querido, as grandes ideias, elas surgem no momento de crise. Eu não sei se você conhece essa história, mas eu fiz questão de anotá-la aqui. Após a Segunda Guerra Mundial, entenda essa história, preste bem atenção nessa história. Após a Segunda Guerra Mundial, a Itália ficou devastada. Ficou devastada. Os campos de cultivo de cacau. A Itália, antes da Segunda Guerra Mundial, ela era a maior produtora de cacau. A Itália era a maior produtora de cacau. E após a Segunda Guerra Mundial, os cultivos, os campos de cacau foram extintos. Isso fez com que Pietro Ferrero, esse homem, ele era um confeiteiro italiano e ele trabalhou na criação de uma receita mais barata, porque o plantio de cacau tinha se tornado extinto. Então ele começou a criar uma receita mais barata para os cremes utilizados nas receitas. E como base da receita, ele começou a criar cremes de avelã. E nesses cremes de avelã ele colocou pouco açúcar para baratear a receita, para não deixar ela com custo muito alto. E de imediato esse creme que ele fez de avelã se tornou um sucesso na Itália. E esse creme alcançou o mundo inteiro. Sabe de que creme eu estou falando? Da Nutella. Entre 2013 e 2014, o Grupo Ferrero faturou 8,3 bilhões de euros. 8,3 bilhões de euros em um ano, de 2013 a 2014. Olha o que aconteceu na crise pós-Segunda Guerra Mundial. Pietro Ferrero teve uma grande ideia. Ei, tá difícil? Deus tem algo a mais para você. Tá difícil? Fique atento à voz do Senhor. Tá difícil? Olhe com esperança para frente.
Não fique parado, se coloque em movimento. Creia. Não chore mais. Há esperança para o seu futuro. Grandes ideias nascem nas mais severas crises. Quem vive olhando para o futuro tem esperança em Deus. Você vai sair disso tudo muito melhor. Muito melhor. Então gere dentro de você expectativas. Aumente as suas expectativas em Deus. Aumente a sua esperança em Deus. Olhe para o futuro com esperança. Grandes coisas Deus tem para realizar na minha vida e na sua vida. Amém? Viva um dia de cada vez, olhando para o futuro que Deus já preparou para você. E é para lá que Ele está te levando. Aproveite a caminhada, desfrute da jornada, observando que Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. Entenda, nada passa despercebido aos olhos do Senhor sobre você. Amém? E quarta e última atitude que eu e você devemos ter, olhando para o futuro, atitudes de quem vive olhando para o futuro. Adquira sabedoria hoje. Adquira sabedoria hoje. Enquanto você caminha, enquanto você vai dando os passos em direção ao futuro, adquira todos os dias sabedoria. É isso que você e eu estamos fazendo aqui agora, nesse devocional. Adquirindo sabedoria, absorvendo a palavra, se enchendo da palavra de Deus. A palavra de Deus é sabedoria em nós. Por isso eu sempre vou martelar nessa questão. Leia a palavra de Deus todos os dias. Medite na palavra de Deus todos os dias. Não se aparte desse livro. Medite nesse livro todos os dias da sua vida. Adquira sabedoria enquanto você está caminhando. Adquira sabedoria enquanto você está andando. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 24, versículo 14. Da mesma forma, a sabedoria é doce para a alma. Se você a encontrar, terá um futuro brilhante e suas esperanças não serão frustradas. Eu vou repetir. Provérbios 24, 14. Anote esse provérbio, guarde esse provérbio. Da mesma forma, a sabedoria, ela é doce para a alma. Se você encontrar sabedoria, você terá um futuro brilhante. Suas esperanças não serão frustradas. Provérbios 24, 14. Queridos, adquira conhecimento, adquira sabedoria, se envolva, estude, medite na palavra de Deus. Em Oséias, Deus diz através do profeta: o meu povo perece por falta de conhecimento. Sabe por que eu e você sofremos? Hoje menos, mas por que sofremos tanto na vida? Por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. E pela falta de sabedoria escolhemos errado, tomamos decisões erradas. Mas agora, queridos, existe uma grande oportunidade de você adquirir sabedoria. Porque a nossa geração tem mais acesso ao conhecimento, à informação. Queridos, hoje temos a palavra de Deus no celular. Hoje temos devocionais que recebemos. Eu mesmo envio devocional todos os dias para as pessoas, porque eu quero enchê-las de sabedoria. Eu quero enchê-las da palavra de Deus. Essa questão de enviar devocional, queridos, eu faço isso há mais de 20 anos.
há mais de 20 anos, não existia o WhatsApp. E eu mandava devocional por e-mail. Eu sempre fui da área de TI. De formação, eu sou analista de sistema. Eu sempre trabalhei com informática, eu sempre trabalhei com computadores. E eu lembro que eu tinha uma lista de e-mail. Uma lista de e-mail. E todos os dias eu escrevia o meu devocional e mandava para as pessoas por e-mail. E hoje, com o WhatsApp, eu tenho duas listas de transmissões. Duas listas de transmissões que eu envio de manhã cedo, antes de começar o devocional. Eu envio o devocional pelo WhatsApp. O meu devocional particular, aquele que eu faço, que eu leio, que eu escrevo, eu envio para as pessoas. E depois, no finalzinho do dia, lá para as 4, 5 horas da tarde, eu mando uma palavra pequenininha, chamada Uma Palavra para Você. Pequenininho, para te dar ânimo, para te renovar. Por que eu faço isso? Porque eu quero te encher de sabedoria. Eu quero te encher de conhecimento. Eu quero que você tenha conteúdo para enfrentar os dias maus. Eu quero que a palavra de Deus preguine em você. Eu quero que você seja cheio da palavra de Deus. Esse é o meu maior desejo. Esse é o meu maior desejo. Então, queridos, hoje nós temos oportunidades de se encher de sabedoria. Hoje nós temos acesso a muitas facilidades para se adquirir a sabedoria. Sabe, não sofremos mais por falta de conhecimento, sofremos por falta de sabedoria. Porque conhecimento hoje já temos, fontes de conhecimento, temos um monte. Claro, elas precisam ser analisadas. A maior fonte de conhecimento é a palavra de Deus. Mas hoje você consegue fazer pesquisas, hoje você consegue estudar determinados assuntos. Hoje o acesso à informação ficou muito fácil. Muito fácil. Sabe, queridos, eu quero te dar 3 conselhos, muito práticos. Adquira sabedoria. Abandone o seu estilo de vida que te leva para trás e te distancia de Deus. Foque no seu futuro. Foque no seu futuro. Adquira sabedoria todos os dias. Abandone o seu estilo de vida superficial que te leva para trás, que te afasta de Deus. Se aprofunde no Senhor. Foque no seu futuro. Construa o seu futuro, uma história linda com Deus. Sabe, queridos, devemos olhar para o futuro sem medo. Por mais adverso que seja, por mais problemático que seja, por mais que você não enxergue o seu futuro, quem constrói uma vida fundamentada em Deus não se precipita nas decisões e continua caminhando um dia de cada vez, permanecendo confiando em Deus. Nós temos 2 opções. Opção de viver preso no passado ou a opção de olhar para o futuro com esperança, com expectativa, semeando hoje, plantando hoje, adquirindo sabedoria hoje, caminhando em Deus hoje, vivendo em Deus hoje, construindo um futuro, uma história linda com Deus. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com você nesse devocional. 4 atitudes de quem vive olhando para o futuro. Construa uma linda história com Deus. Fundamente o seu futuro em Deus. Olhe com esperança para o seu futuro e adquira sabedoria hoje. Se encha de sabedoria. Sabe, nos dias maus, é a sabedoria de Deus que vai te sustentar. Nos dias maus, é a sabedoria de Deus que vai te manter de pé. Nos dias maus, é a sabedoria de Deus que vai fazer você olhar para o seu futuro com esperança. Nos dias maus, é a sabedoria de Deus que vai te dar coragem para você dizer, vai passar, vai passar. Amém?
Que esta palavra de hoje seja uma palavra que te reanime, te dê um novo fôlego de vida, te faça levantar, te faça continuar no rumo certo da sua vida, que é com Deus. Queridos, abandone tudo aquilo que te separa de Deus. Desfaça de tudo aquilo que não te leve para próximo de Deus e construa o seu futuro, construa uma linda história com Deus, vivendo um dia de cada vez, cheio de esperança. Cheio de esperança. Porque sou eu que conheço os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de paz e não de causar dano. Planos de esperança e um futuro. Amém? É o que Deus tem para você. Guarda essa palavra no coração. Vamos orar. Vamos orar para que Deus possa continuar no dia de hoje ministrando no nosso coração e que possamos viver plenamente na sua presença. Amém? Vamos orar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na tua presença. Em nome de Jesus Cristo, nós continuamos diante de ti. Ah, Pai, como isso é prazeroso, como é bom continuar a viver diante do Senhor. Como é bom saber que o Senhor está conosco, cuidando de cada detalhe da nossa vida. Nada passa despercebido ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por nos acordar nesta manhã, obrigado por nos renovar na tua presença. Obrigado, Senhor, por nos fazer acreditar que existe um futuro garantido no Senhor. Ah, Pai, isso nos dá segurança, isso nos dá renovo, ânimo. Como é bom saber que o Senhor está conosco. Como é bom saber que o Senhor nos acordou para viver um novo tempo, uma nova história e construir uma história linda com o Senhor. Ah, Pai, independente das circunstâncias, que possamos estar cada dia mais perto do Senhor, vivendo no Senhor. Obrigado, Pai, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós. Podemos dizer com muita convicção e clareza, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra. A tua palavra hoje nos ensinou que não devemos mais olhar para trás, mas olhar para o futuro com esperança, olhar para um futuro com expectativa, porque o futuro pertence ao Senhor. Ah, Pai, que os nossos olhos estejam atentos para as coisas que estão adiante de nós, que possamos virar a página do passado, largar essa âncora do passado que nos aprisiona, que nos faz viver e sentir coisas que não gostaríamos mais de sentir, mas nos faça olhar para frente, Senhor, e caminhar na direção das promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra de hoje. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora. Os abençoa em tudo, Pai. Enche os corações de esperança. Que eles possam olhar para o futuro acreditando de que o melhor ainda está por vir. Acreditando que grandes coisas o Senhor fez e ainda fará por cada um deles. Obrigado, Pai. Os abençoe em tudo, onde eles colocarem as plantas dos seus pés. Eles possam ser extremamente abençoados, extremamente tocados pelo Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles. Que eles possam viver o dia de hoje na tua presença, no centro da tua vontade, fazendo aquilo que agrada ao teu coração. Abençoa a sua casa, sua família, seus filhos, seus negócios. Estenda a tua boa mão e os abençoa, Pai, em nome de Jesus. Pai, não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que esta palavra seja vida no coração de cada um deles. Cuida de cada um, transforma cada um segundo o teu querer. Obrigado, Pai. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado por esta manhã, obrigado por estar conosco e nos fazer caminhar em segurança. Obrigado, Senhor, é no nome de Jesus que eu oro
e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que vocês possam viver hoje o melhor de Deus. Que vocês possam hoje receber essa palavra e guardá-la no coração.